compreendamos. Porque como ele falou assim, o problema de agradar, ele vem compreendamos. E aí Paulo escreve uma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8, e ele diz assim: sacrifícios e ofertas, e holocaustos, e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradavam. Então veja bem, sacrifícios e ofertas, e holocaustos, e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Não te agradaram. Vamos ler, depois a gente comenta. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas, que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nulo, revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Fazendo uma pergunta para nós. Você vê que o cristianismo ele é muito racional, né? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifício e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Então ele está mostrando agora, compreendamos, é um título, mas que faz uma chamada assim: como é que a gente pode, o que talvez nós ofertaríamos a Deus, já que não é sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações. Oblações porque oblar é a oferenda. Eles chamavam de oblar. Então, o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Então, o mundo antigo, nós estávamos começando a se desenvolver relações humanas. Imagine relações com o Altíssimo, o nosso Criador. Isso nós não conseguimos hoje alcançar o ápice das nossas relações. Imagine a relação nossa com o Altíssimo. Estava muito longe. Então era normal que eles acreditassem que esse Deus, o Altíssimo, era alguém parecido com eles. É natural que a gente
pense que Deus... Então, vou tentar explicar assim. É natural que eu pense assim: como é a coisa mais boa que eu consigo conceber, consigo entender, consigo imaginar? Como é? Um homem mais bom que eu consigo imaginar é assim, 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 assim. Então, esse é Deus. É natural que a gente faça isso. O que eu mais consigo imaginar, aquilo ali é Deus. Então, naquela época, os antigos, o Deus, o Altíssimo, era bem inferior. A maneira como eles acreditavam em um espírito, um ser bom, era bem inferior ao que nós já acreditamos hoje em alguém bom. Ainda mais depois com a vinda de Jesus, né? Aí essa imagem de Deus, que é um Deus que castiga, que pune, né? E isso, Evita, né? daí porque veio essas características humanas associadas, colocadas às divindades. Natural nosso, tá? Imagina como que eu vou poder conceber algo que eu não sou capaz de imaginar. Então, beleza. Eu coloquei lá um homem muito bom, eu diria um homem perfeito. Ele é assim, um Deus. Pronto. Ok. Então, certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Chegamos até a acreditar, pensar, porque certos reis, certas autoridades daquele povo primitivo queria receber uma oferenda, uma alma humana, o sacrifício de um ser humano. Se tinha alguém que era visto pela tribo como alguém evoluído, e essa pessoa evoluída dizia que gostaria de receber o sacrifício de um ser humano, imagine Deus também ia gostar muito de receber o sacrifício do ser humano. Então eles também começaram a aprimorar, a requintar, digamos assim, esse sacrifício. E está falando assim, extravagância religiosa. Aí ele diz assim: tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho do século. Aí foi melhorando. Por que foi melhorando? O ser humano foi evoluindo, o pensamento, o sentimento, as relações. E nós começamos a pensar: não, matar criança é cruel, porque ela não tem como se defender. E se eu não gosto de que mate uma criança, Deus, que é melhor que eu, não vai gostar. Tira isso aí. Tira do sacrifício matar criança. Aí matar isso, matar aquilo. Fomos tirando. Não faz muito tempo, é pouco tempo, tá? Porque eu passei por essa época aí, não faz muito tempo. A gente ainda matava animais, matava galinha. Ainda existe a prática, mas bem diminuída do que era antes. Mas ainda acreditávamos em matar animais como sacrifício, pegar plantas em sacrifício, né? Enfim, é visto assim. Então, para que a gente veja como foi mudando as oferendas conforme nós fomos evoluindo. Hoje, por exemplo, já não mais existe um movimento que não liga para isso e um movimento que liga. Hoje eu vejo que existe um movimento muito consciente, inclusive já passou pelo reino nominal, quer dizer, matar nunca, nem em idolatria. Depois passou já pelo reino animal, Deus não precisa de sacrifício de animal nenhum. E chegamos agora nas plantas, no reino vegetal, onde já existe a consciência de que nem mais para as festas. Antigamente a gente já pegava uma planta e arrancava todas as flores dela, as flores e algumas as folhas, para fazer um arranjo e colocar num determinado local ou dar para uma determinada pessoa. A nossa consciência hoje já evoluiu e nós sabemos que isso não é correto. Se eu quero dar a planta, eu dou ela num vaso vivo, para que a continuidade de vida dela continue. Eu não mutilo a planta mais.
porque é uma mutilação quando a gente faz isso, tá certo? E simplesmente para decorar, a gente faz isso, mutila as plantas. Então não fazemos mais, estamos avançando, estamos evoluindo cada vez mais. E aí nós estamos aqui, ó. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam os lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Quer dizer, ainda existe até hoje sacrifícios, mas já atenuou, já melhorou, né? Já deu uma boa melhorada. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Então, com o cristianismo, a gente foi compreendendo e entendendo que nós, seres humanos, os seres mais evoluídos, aqui na Terra, da criação na Terra, eles são responsáveis pelos demais reinos da Terra, né? Pelo reino animal, vegetal e mineral, e que ele não pode explorá-los, não pode explorar. Daí porque eu não posso pegar um animal, um cavalo, porque ele é mais forte, e explorá-lo para ele carregar coisas pesadas, força. Explorar não é usar do animal, é diferente. Eu posso usar o animal desde que eu cuide dele com todo o amor, dou a ele todo o trato necessário, e aí sim eu posso usar a força dele para me ajudar. Um cachorro, cuidar da minha casa, eu não posso explorar o animal. Explorar o animal, quando eu pego o animal para cuidar da minha casa, e para isso eu coloco ele numa corrente ou num negócio, para deixar ele lá no fundo de casa preso, amarrado, sem ter condição de sair, dando pouca comida, fazendo todo um trabalho para ele se transformar num animal violento, bravo, porque assim, dessa maneira, ele me serve, e não estou preocupado com a saúde daquele animal. Às vezes, onde ele fica, ele faz xixi, faz cocô, porque a corrente é pouca em torno de onde ele fica amarrado. O dia inteiro, ou tem animal que não faz suas necessidades no local que fica preso, normalmente o animal não faz, ele espera o dia inteiro sem fazer, e quando solta é que ele vai fazer. Isso é explorar o animal. É quando eu passo a usar um recurso daquele animal sem se importar com o próprio animal. É a mesma coisa o reino vegetal. Eu posso utilizar das plantas, a fruta delas, por exemplo, das frutíferas, eu posso utilizar dela? Posso. Ela deu fruta, eu posso pegar e comer. O que eu não posso é explorar uma planta. E como seria explorar uma planta? Não dar a ela condições mínimas de sobrevivência. Não dar a ela as condições dela sobressair, dela ter saúde, não se preocupar se ela tem praga, não molhar ela devidamente, não dar as vitaminas, os adubos necessários a ela. Aí eu já estou explorando a planta, tá? Não se preocupar do que ela gosta, do que aquela planta gosta. Quando eu não me preocupo com aquilo que eu uso e apenas uso enquanto é bom para mim, eu estou explorando. Quando eu não exploro, eu me preocupo em manter aquilo que eu uso. E aí ele diz assim, que o cristianismo operou completa renovação do entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas, que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Infelizmente, né? Ainda tem muita promessa em nome de Jesus que favorece somente ignorância e vício, porque eu acabo ficando viciado. Promessa é uma delas. Até a palavra promessa
não fica bem para um cristão consciente. Um cristão não faz promessa. Não há promessa, né? A renovação interior, a reforma íntima. Não se barganha com espíritos de elevação, com espíritos de luz. Eles não são infantil como nós. É difícil nós entendermos. Eles não têm essa proposta do que é bom ou ruim na nossa visão, na nossa pequenez. Então eu não faço promessa. Mas eu sou um cristão e faço. A gente ainda é infantil. Uma criança também faz. E viciar também é outra coisa que a gente acaba adquirindo. Um vício de comportamento cristão é um vício de comportamento. Existe um vício de comportamento cristão, quando na verdade eu não penso como cristão, não sinto como cristão, não falo como cristão e não ajo como cristão. É os choques que a gente vê no mundo aí. É os choques, completamente. Aquela pessoa parecia, não fala assim, aquela pessoa parecia correta, pessoa boa. É o padrão, vício de se comportar como uma pessoa boa para atrair olhares, para atrair elogios, mas esquece de se transformar numa pessoa boa. É o sepulcro caiado, branco por fora, podre por dentro. E aí diz, a mais elevada concepção de Deus, aqui ele vai mostrar para nós como os povos primitivos erraram muito nessa concepção, nesse entendimento de Deus. Tudo isso a gente vê quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda sobre os povos, a evolução dos pensamentos e tudo mais. Então, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou. Jesus foi o mais perfeito ser que nos apresenta mais a visão mais elevada que o ser humano pode conceber. Como humano, eu aqui na Terra, se eu conseguir entender a visão do Cristo que ele me passou, que ele passou a todos nós, a visão de Deus, a minha vida ia mudar completamente. A vida que nós temos hoje é porque não entendemos a visão que o Cristo nos deixou. Como a forma mais simples dele falar, porque nós somos criança comparado com ele teve que falar de Deus de uma maneira tão simples, que a simplicidade máxima dele é para nós muito complicado. Estávamos saindo de um estágio que nós negociávamos com Deus. Que Deus, a gente pedia casa, casamento, filho, emprego, campeonato de futebol, campeonato de escola de samba, vitória disso, vitória daquilo. Deus estava preocupado, Deus era brasileiro. Literalmente, nós estávamos assim achando que Deus era brasileiro. Ele tinha tantas preocupações como nós. Nós nunca entendíamos que Deus era superior a nós e que ele não tinha as necessidades que nós tínhamos. Então, esse Deus era um Deus até diferente, sabe? Era tão pequenina essa visão de Deus que o meu Deus era brasileiro, ele não era americano, por exemplo. Então, se eu guerreasse com os Estados Unidos, eu tinha que vencer, porque o Deus dele não é o meu é brasileiro. O meu gosta de futebol, o meu gosta de carnaval, o meu gosta de cerveja, e aquele lá, e outro, o meu fala português, o dele fala inglês. Quanto mais eu reduzo esse Deus, menos eu entendo e menos possibilidade eu tenho de ter uma vida cristã. E aí eu vou dizer, aí nós vamos dizendo assim, abrigar o santuário do Espírito, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo,
à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. E aqui eu fico pensando assim, ó, amoroso, amor e justiça na máxima supremacia. Quando a gente coloca um Deus, quando a gente imagina algo que ama, é impossível conceber que existe castigo ou punição. Não é possível. Então, se eu compreendesse ao menos o que é o amor, jamais eu conseguiria pensar na possibilidade de Deus castigar, punir, perseguir, destruir, matar, aprisionar. É inconcebível amor, punição, castigo. Que coisa, né? Não dá para entender. Ah, mas Guto, como não? Um pai ama, ele não pune, ele não dá castigo. Um pai não é Deus. Nós estamos falando de algo mais perfeito que um pai e mãe. E que criam leis que regem e impulsionam a evolução da centelha divina para o Criador. Ele não pune, ele impulsiona, ele empurra. O pai e a mãe, ele educa os hábitos, né? Ele tenta educar os hábitos, o pensamento. Às vezes ele pune, às vezes ele castiga, é porque ele, na verdade, está fazendo o que é nesse sentido. O castigo e a punição, ele faz com que aqueles que estão em cima do muro decidam o lado que vai ficar. Pula definitivamente para o bem, para não receber mais as punições e os castigos. Mas aquele que não está em cima do muro, aquele que decidiu ser mal, nenhum castigo, nenhuma punição faz ele ficar bom. Não tem jeito. Então nós sabemos que castigo e punição não educa, mas faz o espírito decidir largar de ser malandro. Né? Quem educa? Quem ama. Porque quando eu amo, eu envolvo, eu aceito, eu compreendo aquele que falha, que está falhando. E eu consigo enxergar ele na profundidade, a necessidade dele. E mais uma coisa que Jesus tinha, ele consegue enxergar em nós a capacidade que nós tínhamos de exteriorizar a luz divina. Isso era fantástico. Ele via-nos iluminados, porém uma luzinha piscando lá no fundo, cheio de vícios, cheio de equívocos, cheio de ignorância. Então ele como educador conseguia ir lá na nossa profundidade, ia dar uma soprada naquela centelha que estava ali dentro de consciência, para ela superar todos esses empecilhos físicos, materiais da nossa ignorância, é que nós chamamos de sombra. Pai, ele revela um pai amoroso, um pai a justiça. Quando a gente pensa em justiça, no âmbito de Jesus, nós estamos falando não uma justiça falha, mas uma justiça perfeita. Só é possível se houver amor perfeito. Então, uma justiça perfeita, nem os pais conseguem ser justos com os filhos. Porque quer queira ou não, nós temos uma relação como seres humanos, se não construída nesta vida com seu filho, em outras vidas, e que repercute nessa relação atualmente. Vamos supor que o seu filho é um espírito que chega pela primeira vez na sua família nessa reencarnação. Então é natural que exista uma certa distância do pai e da mãe e que vão trabalhar essa proximidade com a criança. Lógico que essas teorias que nós criamos nos ajudam ao encanto do acontecimento, né? Chegou aquela criança, é meu filho, e eu vou me aproximando dele.
devagarinho, a mãe, o pai. Mas imagina um inimigo do passado, um inimigo do pai, por exemplo, ou da mãe. E aí ele reencarna. É natural que o pai não sinta-se bem com aquele filho, que tenha uma certa mais agressividade, pega mais no pé, critica mais. Isso vai depender do quanto cada pai, cada genitor, genitora não está consciente das suas atitudes. Então ele vai achar, mas ele vai achar que ele está agindo naturalmente, igual com todos os filhos, que é outra falácia que a gente cria, né? Eu amo meus filhos iguais. Mentira. Mentira, é impossível. O amor, ele vem de uma relação. Ele não vem de uma obrigação. Ninguém obriga ninguém a amar. E não vem com título, vem com convivência. Então eu descubro que eu tenho um filho hoje aos 18 anos, ele tem 18 anos, e aí eu, Guto, fulano de tal, você conhece ele? Não, estou vendo aqui pela foto, quem quer ser seu filho? Ah, já amo, quer ser meu filho. Mentira. Mentira. Não funciona assim, não é genético, é convivência. É conviver. Se nós entendermos isso, e é perfeitamente racional, e quando existem reencarnações, é natural que eu ame mais um filho do que o outro, porque em outras vidas eu posso ter desenvolvido um relacionamento de mais confiança, de mais amizade, de mais proximidade, e que agora, quando retorna com o meu filho, eu sinto mais simpatia, ele me entende mais, eu entendo mais. E é exatamente por esse entendimento que nós éramos amigos em outra reencarnação. Não amo tanto aquele lá, mas não odeio também, porque não tem nenhuma relação comigo, tá vindo pela primeira vez nessa natureza de relacionamento. A gente fala de reencarnação, mas muita gente já coloca as coisas muito complicadas, como se eu só houvesse uma família, né? Por exemplo, assim, quando a gente está falando de reencarnação, não estamos garantindo que, por exemplo, meu filho vai nascer, meu pai, meu avô, eu tô ligado a mim, porque eu penso assim, se é a minha família, a reencarnação garanta que vai vir meus parentes ou os parentes da minha esposa. Não, gente. Pelo contrário, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Não vai ser assim, porque a família não estabeleceu a partir de você. Antes de você já eram famílias. Tentem compreender e sair do centro de tudo. Não é em torno de mim que vai acontecer. A árvore genealógica da minha família não começa agora comigo. Então provavelmente vai nascer um espírito, talvez ligado, sim, à minha família do avô. Você não conhece. É mais provável. Porque se ficar nessa casadinha que a gente sempre pensa, a gente vê muito espírito falando assim, eu nasci meu avô, isso aqui nasceu minha mãe morreu, já nasceu aqui, né? Aí o mundo não cresce mesmo. Se você pensar que isso é real, pensa assim, ó, se isso é real, se isso é possível, se isso é verdade, somos os mesmos, sempre. Pense, onde fica Albert Einstein? Vamos lá, mais atrás. Vamos indo. Vamos mais atrás. Jesus. Onde fica tudo isso? Não, gente. Quando nós falamos reencarnação, são reencarnações de espíritos. Espíritos. Que podem ou não ter relação com a família. Não são reencarnação dos seus familiares, ou dos meus familiares, ou dos familiares da minha esposa. Não. Espíritos livres das concepções. Isso é a coisa importantíssima. E se existe justiça, aí está a justiça. Reencarnação é a coisa mais justa que Deus criou. O que eu não dou conta, o que eu falei hoje, tem oportunidades em outras, mas não necessariamente no mesmo grupo familiar, com as mesmas pessoas. E aí ele diz assim, na própria crosta da Terra,
Qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis. Ou seja, nenhum pai, nenhuma mãe correto quer ver o filho ficar agradando ele o tempo todo, inutilmente, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa, de afrouxar, né? Se tais iniciativas não agradam os progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Essa pergunta remete a gente a refletir sempre. O que você enxergar de melhor, de mais bom e mais perfeito, não é Deus. Deus ainda é melhor que isso. Quando você entender isso, aí você se coloca no teu lugar, que você não entendeu nada mesmo da vida. Porque nossa mente não consegue conceber Deus. Nós temos notícias dessa supremacia, perfeição, mas nós não temos criatividade capaz. Não tem experiência. Vamos entender que o nosso cérebro precisa de experiência para se desenvolver. Sem experiência é impossível. No nosso cérebro, neste mundo, não é nada que nos dê essa experiência. Algumas coisas nos elevam a alma. Vamos entender isso. Por exemplo, contemplar o nascer do sol me faz compreender Deus? Ajuda a compreender Deus quando eu me esforço para enxergar no nascer do sol, no pôr do sol, na natureza, nas paisagens, nos animais, nos hábitos, nas coisas naturais. Eu me esforço para enxergar a grandiosidade que existe. Me abre a cabeça. Eu começo a pensar um pouco mais elevado. Mas sabe quantas pessoas fazem esse exercício? Muito pouco. Muito. O máximo que eu faço é olhar um quadro de paisagem. Bonito, gostei desse quadro. Oh. Compreenderam? Tudo isso que existe de belo, lindo na natureza foi criada, e assim é, para nos chamar a atenção que essa perfeição não tem um toque humano. Compreenderam isso? Então, quando eu penso assim, meu Deus, o que é isso? Ninguém fez, ninguém pensou. E sempre foi, e sempre será. A perfeição, a conjugação das cores, a relação entre elas, isso me deixa mais elevado, porque o que acontece conosco hoje é que nós vamos fechando a nossa cabeça e vamos acreditando muito em ser humano. Cada dia mais eu acredito mais em pessoas, e cada dia mais eu acredito menos em ideais. Compreenderam? Hoje nós estamos vendo uma juventude guiada por pessoas, não por ideais. Uma geração inteira criada por pessoas e não por ideais. Qual é o prejuízo disso? Pessoas falem. Ideais não. Não ensinam as crianças a se transcenderem de pensamentos, né? Por exemplo, hoje a gente não tem os exercícios de admirar a natureza, de admirar aquilo que está para nós, mas não nos pertence, e que nem nós criamos e nem controlamos. Porque o lugar do homem no universo é esse. Um admirador do que existe, que ele não fez,
a incapacidade de controlar o que ele já encontra pronto, mas internalizar tudo isso para que um dia se torne um criador. Porque a evolução máxima nossa é a criação. Então todos nós vamos evoluir. O Cristo criando o planeta Terra, mas ele não nasceu Cristo. Ele foi como nós. E nós seremos um dia um Cristo. Mas a nossa cabeça ainda é muito pequena. Então nós não nos vemos nesse nível de compreensão. Nosso Deus ainda é muito pequeno, ele é muito restrito, ele ainda pune, ele castiga, ele persegue, ele tem diferença de raça, cor, religião. Nosso Deus ainda é um Deus do Antigo Testamento e não o Deus de Jesus. Eu não consigo ainda, eu não faço exercício de conceber. Como eu faço um exercício assim, tenta imaginar algo supremo, bom, poderoso, máximo, justo, amor. Pensa. Isso não é Deus. Deus é mais do que isso. Faz de novo, outro esforço, vai. Mais do que esse esforço que você está tentando é o que faz você sair do que você está para o que você é. A mente é como qualquer elástico. Você estica, ele não volta mais o que era antes. Ele volta diferente. Então, o que o ser humano hoje precisa fazer é exercitar a expansão da consciência. É o que nós não fazemos. Nós ficamos muito bitolados na rotina do nosso trabalho. Por isso que a gente desespera quando morre. Porque o que falta na nossa vida quando a gente morre? A nossa rotina. Você é igualzinho. Você é um espírito. Não morre. Ué, então o que faltou? Por que esse desespero? Por que esse conflito todo? Porque você não vai poder fazer mais nada do que você fazia antes. Do que você fez uma grande parte da sua vida. E como você nunca expandiu sua cabeça, vai levar muito tempo para você conseguir se enxergar. Tem pessoas que são tão automáticas que se mandar ela embora do emprego, ela entra em depressão. Ela morre. Ela se suicida. Porque ela não pode mais fazer aquilo que ela passou a vida inteira fazendo. Que absurdo. Como somos pequenos. Mas quem nos ensinou a expandir nossa consciência? Ninguém nos ensina. Então nós temos que fazer essa prática. E o tempo todo, o que é Deus? Como é o meu Deus? O meu Deus é aquilo que eu não consigo imaginar. Mas que eu me esforço todo dia. Eu alcanço um degrau a mais da minha criatividade para pensar o que é Deus. E eu sei que Ele não é aquilo, Ele é mais do que aquilo. Eu sei que como humano eu nunca vou entendê-lo, compreendê-lo na sua magnitude. Nunca vou conceber isso. Não é possível. Mas aí os espíritos, quando Kardec perguntaram aos espíritos, eles disseram, olha, vocês não têm capacidade de compreender o que é Deus, mas eu vou dizer a vocês os atributos da divindade. E aí ele ensinou os atributos, que é o seguinte, o que não é, olha como eles foram inteiríssimos. Eles falaram assim, do jeito que a humanidade está, é impossível conceber Deus. Mas nós vamos dar os atributos da divindade para vocês, que é o seguinte, o que não é Deus. Eles falam, como que alguém ensina o que é dizendo o que não é? Porque o que nos empobrece é o nosso conhecimento atual. É ele que nos limita, nos empobrece. É a nossa maior. Nós somos pseudo-sábios que acreditamos fielmente no pouco que sabemos, que é uma mentira. Então, como eu acredito no meu pseudo-conhecimento e sabedoria, eu me atolo ali. Eu acredito que eu sei e nunca
desenvolvo e cresço. Então o que os Espíritos falaram? Eu vou ensinar você a crescer. Isso não é, isso não é, isso não é, isso não é. Sobrou o que na sua mão? Nada. Então começa a caminhar. Porque você não sabe nada. É isso que os Espíritos fizeram para nós. Eles destruíram tudo que nós havíamos concebido sobre Deus. E deixou para nós respondermos a nós mesmos com esforço de filosofia, de imaginação, de progresso, a encontrar um Deus que não seja com um atributo que ele já destruiu. O que nós estamos em desafio até hoje. Até hoje nós estamos sendo desafiados. Constantemente eu vejo assim, você vai ver, Deus vai te castigar. Puxa vida, isso é pequeno demais. Que Deus que castiga é esse? Né? Então, vem o que nos torna ignorante como somos é o conhecimento que temos e que acreditamos como verdade. O dia que nós começarmos a abrir a nossa cabeça e ver de onde vêm esses supostos conhecimentos que não de outros seres humanos, nós vamos tentar entender que é melhor eu começar a pensar além desses seres humanos, porque esses que estão nos ensinando, eles são igual a nós, até pior. Tá certo? Então nós precisamos abrir a mente. E aí ele diz assim, ó, é indispensável trabalhar contra o criminoso engano. Por isso que ele falou engano e criminoso. Ele chamou que o nosso conhecimento, o nosso vício, as coisas que nos ensinaram errado, é criminosa. Se ela é criminosa, é porque alguém cometeu o crime. Porque se ninguém cometeu, não é criminoso. É um acontecimento, é uma tragédia, é um fato. Um acidente natural é uma tragédia. Mas um acidente proporcionado por um ser humano é criminoso. Mas ele falou que aqui que é criminoso. Ele está mostrando indiretamente para nós que o que nós sabemos, alimentado por homens, é uma mentira criminosa. Crime. Teve uma intenção, tem intenção. E hoje nós vamos descobrindo, cada dia que passa, a gente vai descobrindo quem são realmente os que ganham com tudo isso. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Então, eu não posso abandonar o meu posto dentro do lar. Eu não posso abandonar isso. Um lar é uma empresa. Uma empresa tem vários cargos, várias que desenvolvem funções. Cada um tem que desenvolver o seu papel. Se alguém não fizer, a empresa não vai bem. Se alguém fizer o papel do outro, a empresa não vai bem. Entendeu? Porque quem faz fica sobrecarregado. Quando um não faz e ninguém faz, fica faltando aquele trabalho. É uma engrenagem. A família é uma engrenagem. Enquanto eu não enxergar assim, a família... Se eu não enxergo uma família como uma empresa de engrenagem, que cada um tem um cargo, uma função, eu não sustento uma família. Não sustento. Não vou conseguir sustentar a família. Ela vai quebrar todas as vezes. Vai quebrar. Por quê? Eu sou o pai. Ela é a mãe. Mas ela não é a mãe. E aí eu acho que eu posso ser o pai e a mãe. Impossível. Para você exercer uma única função, cada um exerce uma única função dentro da família, já é muito. É muito. Não pensa que você conseguir exercer o dois. E se exercer o dois, exerceu errado uma delas. Ou falhou, ou menosprezou. E é onde vem o resultado final da família. Que todos nós sabemos.
entendeu? Então não tem como. E foi pensando, né, sem esse pensamento de entender que a família é uma empresa de funções, é que hoje em dia nós começamos a querer supostamente ter as produções independentes, que não estão vingando também. Né? Não estão vingando, porque aí eu tenho o filho, mas não tenho o marido, mas não tenho o filho. Por que eu não consigo sustentar isso? Porque é uma empresa. Eu não posso escolher o que eu quero. Eu preciso ter a mínima estrutura de uma empresa se manter. Eu posso abrir 500 empresas, vai falir tudo, vai quebrar tudo. Eu posso casar 1 milhão de vezes, vai separar tudo. Enquanto você não entender, fazer um curso de administração de empresa. Eu vou ter que fazer um curso de família. O que é uma família? E eu não posso compreender que eu vou tocar de qualquer jeito como eu acho. Não funciona assim. E aí ele diz assim: por isso que às vezes você vai ter que cumprir aquela sua obrigação. Vai ter um familiar que vai falar: meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Vai! Aí, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Olha, tem decisões que é difícil na família da gente. É difícil, não tem jeito. Mas o que vai fazer? Tem que tomar. Né? Eu acho que a função mais difícil de uma empresa é o departamento pessoal. É quando vai mandar a pessoa embora, olhar para a cara da pessoa, mas é a função dele. Chegar para você e falar assim: olha, a partir de hoje você está sendo desligado da nossa empresa. Você vai ouvir aquela expressão: o que eu vou fazer agora? Parece que é você que é responsável. Mas você é um funcionário da empresa. A família é assim. Às vezes cabe a você uma decisão, algo duro de ser feito, mas tem que fazer. Tem que fazer. Olha, toda pergunta do funcionário vai vir para nós também. Quando você for chamar a atenção da esposa do marido dos filhos, filho dos pais, vai vir aquilo ali. E agora o que eu vou fazer? Mas por que eu? Né? Essas coisas que a gente faz. Mas por que agora? Por quê? Para a saúde. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo agora, mas lá na frente vai entender, vai respeitar. Ah, valeu muito, realmente, tal, e foi indo. E aí, com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente. Porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifício e lágrima, não. Né? Porque o Senhor não nos pede sacrifício e lágrima. E sim, ânimo sereno para aceitar-lhe a sublime vontade, ou a vontade sublime, colocando-a em prática. Ele está claro aqui dizer assim: cristão bom, fiel, consciente, não sofre por ser cristão. Não adoece por ser cristão. Não é perseguido por ser cristão. Não dói ser cristão. Não carrega aquele fardo de ser cristão. Cristão é alegre. Cristão é de bem com a vida. Cristão é aquele que é capaz de enxergar a dificuldade da vida, que muitos estão no cabisbaixo, mas ele não está. Ele está tranquilo, beleza. Esse é o cristão. Porque nós carregamos uma ideia de outras religiões de que o bom sofre, a pessoa boa sofre. O santo tem que sofrer. Se você não está sofrendo, você não é um bom cristão. Porque se você fosse bom cristão, você estava carregando o peso do mundo nas suas costas. Não é assim. Ele é consciente das dificuldades, dos problemas do mundo, do que está certo, do que está errado, mas ele jamais deixa de acreditar na direção maior do universo, que pertence a Deus. E que, por mais que esteja errado agora, tudo passa, daqui a um tempo isso muda e vai vir o que é certo. E que tem que ter um tempo para o certo, tem que ter um tempo para o errado. Porque se ficar muito no certo, sem eu ter certeza do que eu quero, nós só temos certeza do que é certo porque nós experimentamos certo, experimentamos errado, vimos as consequências.
Se eu não tenho essa experiência, eu não sei o que é melhor. Se é o certo ou se é o errado. Então, a Terra nós somos em criança, nós temos que experimentar o certo, nós temos que experimentar o errado e depois nós temos que decidir.